Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E no Continente passa a comer melhor, com qualidade, produtos frescos e sabores autênticos. Porque aprender a comer é escolher bem. E no Continente há tudo para toda a gente. Seja bem-vindo ao Aprender a Comer. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está a nutricionista Mariana Chaves e esta semana vamos responder aqui a uma dúvida de um ouvinte. É o Francisco que enviou um e-mail para marianachaves@observador.pt. Tens recebido muitas perguntas, Mariana? Tenho. Os nossos ouvintes são ótimos. Fantástico, eu tenho que agradecer a todos, são todas muito interessantes e que nos têm ajudado bastante. Olha, o Francisco tem uma pergunta engraçada, diz: o louro pode ser perigoso para a saúde? Devemos preocupar-nos? Estamos a falar de folha de louro, não é? Muito usada na cozinha portuguesa para temperar. Eu associo muito aos assados de carne, mas não só, não é? Não só, caldeirada, arroz de tomate. Às vezes é uma questão geográfica. O louro tem assim umas aplicações diferentes na cozinha, dependendo do sítio onde estamos. Mas bem, o louro pode ser perigoso. Nunca tinha ouvido falar em tal coisa. Olha, há algumas pessoas que se preocupam, mas o Francisco pode estar descansado. Porque realmente o louro não é tóxico, nem representa um risco real para a saúde. Mas eu vou contextualizar porque é que algumas pessoas preocupadas com este tema do louro tão tradicional nas nossas receitas portuguesas. Então, a única preocupação aqui seria o eventual teor de metais pesados. Ui, como é que isto acontece no louro? Certo, a presença é mínima, está Ok. bem? E a quantidade que usamos de louro na alimentação também é tão pequena, não é? 1, 2, 3 folhas. Portanto, essa contribuição é irrelevante. Por isso é que eu digo que é estar descansado. Não é tóxico, não é problema para a saúde. Para além de que o louro, desde que tenha origem controlada, e o tema é aqui, não podemos considerar que seja uma fonte destes metais pesados, porque já há estudos em Portugal, dos territórios, dos alimentos que mais contribuem para a ingestão aqui dos metais pesados que estamos a falar, Nelson, é do chumbo e do cádmio. E na verdade nós temos realmente algumas zonas do país que pode haver maior concentração destes metais pesados e que, claro que... É um problema do solo, não é? É um problema do solo, da poluição, Ok, exato. e portanto vai estar no solo e na água. Mas normalmente acontece mais em cereais e em alguns vegetais, não no louro. Então, de onde é que vêm estes receios? Há algum risco real associado ao louro? Eu tenho a ideia que é uma coisa que, quer dizer, não se come, não é? Só se for por acidente. Exatamente. As pessoas põem de lado. Mas olha, que Mas isso mesmo que se coma, não isso é um há algum risco. problema? Não, claro, mas é assim, é uma coisa que é dura, não é? Portanto, se for ingerido inteiro em pedaços grandes, a folha pode, na verdade, ficar aqui um bocadinho presa e potencialmente causar asfixia. Portanto, isso é um risco real, mas corrigido. A verdade é que sempre nos disseram em todas as receitas que é para retirar o louro, não é? Exato. Pronto, portanto, não é para comer o louro, é para retirar o louro. O outro possível risco que poderíamos ver aqui é o facto, não é do louro em si, mas é o facto de realmente haver aqui alguma confusão, ou poder haver aqui alguma confusão, porque existe uma espécie parecida, mas que é tóxica, que é o loureiro cerejo. Ok. Tem umas folhas parecidas com as do louro, mas realmente não há aqui qualquer hipótese de nos enganarmos, primeiro porque não está à venda. Ok. Portanto, não é vendido como louro nos mercados e supermercados. Não temos que nos preocupar. Por isso, não é um risco real, só será um risco para quem anda a apanhar no campo, de forma, não é? A apanhar de forma aleatória, porque fisicamente pode ser parecido e não é para estar a consumir, mas desde que seja controlada, comprarmos de forma controlada, não tem qualquer problema. Fiquei um bocadinho assustado aí com essa questão dos metais pesados. Isto de facto tem que ver com a poluição dos solos, se os solos Sim. estiverem contaminados. Isto acontece muito em Portugal. Há razão para alarme? Não acontece muito, mas já é identificado, em termos de agronomia, que há áreas, especialmente áreas ao pé de minas ou áreas industriais, onde já se verifica no solo alguma concentração destes metais pesados. Mas a maioria das zonas onde o louro é produzido, portanto, nós encontramos à venda, não é? Nos supermercados e nos mercados. Mas a maioria das zonas de cultivo são zonas seguras, como o Minho, aliás, desculpem, a zona do norte, da Beira Interior, Eu Trás-os-Montes. associo muito à cozinha minhota, por acaso, o É louro. verdade, é verdade. É muito daí a produção também. Portanto, já foi feita análise em alimentos monitorizados em Portugal. Portanto, as pessoas devem ficar descansadas, porque existe um sistema de monitorização, tanto em termos microbiológicos como
de toxinas e de compostos como estes possivelmente tóxicos, para haver um controle, não é, da qualidade. Claro. Por isso nós não temos que ficar desconfiados em relação a isso, mas realmente são temas que aparecem na internet e, portanto, podem causar aqui alguma dúvida. Mas, portanto, o louro não contribui de todo para a ingestão destes metais pesados. Portanto, como disse, o problema era só se houvesse uma colheita selvagem, não é? Em folhas, perto destas minas ativas que nós temos pelo país. Portanto, desde que haja aqui umas boas práticas agrícolas e nós controlemos a zona onde compramos ou de onde vai, não tem problema. O que também é falado em termos científicos é que há um óleo essencial de louro que é perigoso, mas nós não comemos óleo essencial. É para outro fim. É para outro fim, Okay. exatamente. E a EFSA vem falar disso, classificando como genotóxico ou cancerígeno, mas isso é um óleo essencial de louro e, portanto, não nos vamos preocupar com isso. E há uma diferença entre o louro que é biológico e o convencional? Qual é que é a diferença? Essa é uma excelente pergunta, não é? Neste aspecto, porque eu acho que muitas pessoas acham que o facto de ser biológico automaticamente acham mais seguro quanto a tudo e, portanto, entra aí no pacote dos metais pesados, mas não é bem assim. Ou seja, a certificação biológica está relacionada com o quê? Com a ausência de pesticidas, de fertilizantes sintéticos, mas não está relacionado com a presença ou ausência destes metais, porque, na verdade, é o que existe no solo, não é? Claro. Portanto, sendo o louro proveniente de agricultura biológica ou convencional, vai ter os teores semelhantes se for produzido na mesma zona. Portanto, o fator decisivo é o local onde é cultivado e não o tipo de cultivo que é exercido. E depois, eu já vi à venda que há um louro que é mais fresco e outro que está assim mais seco. Qual é que é a diferença? Mesmo em termos nutricionais ou até de sabor? Porque Sim. usamos isto mais até para dar sabor aos pratos do que propriamente para outra coisa. Exatamente, e normalmente o seco tem sempre mais sabor, tem um sabor mais concentrado. Portanto, usa-se uma folha seca que substitui 2 ou 3 frescas. Mas são ambos seguros, em termos nutricionais não é muito relevante. Aquilo que o louro nos poderá dar seria alguns antioxidantes. Mas, na verdade, nós utilizamos pelo sabor, porque é um grande aliado da nossa cozinha mediterrânica, não é? Que nós sabemos que é das mais saudáveis para a nossa saúde. Por isso, e o sabor sacia-nos. O sabor é importantíssimo. Por isso temos que olhar para este louro como uma vantagem da nossa cozinha mediterrânica, dos nossos pratos, e que temos que comprar em Portugal. Eu, se entrar numa cozinha que cheira a louro, eu já fico meio satisfeito. Já sei que o prato me vai satisfazer quase certeza absoluta. Vamos então resumir. Vamos continuar a usar louro com relativa tranquilidade, não é? Exatamente. Em pratos como arroz de pato, só para completar a tua lista, Nelson. Vá, não comeces. Arroz de Vou tomate, ficar com mais fome. arroz de feijão. Olha, nós fizemos um programa, não sei se te lembras, que era o arroz de feijão, que se chamava Qual a proporção secreta do arroz com o feijão? Para quem gosta deste prato, não é tão português, e saber exatamente quais as quantidades que pode comer e não esquecer de pôr o louro, sem dúvida. É um dos que leva louro, não é? Sem dúvida. Mas também usamos na caldeirada, no polvo. Eu adoro quando aquela folhinha de louro no polvo alagareiro é um dos meus pratos favoritos. Muito bem, tudo dito quanto a louro. Falamos de louro porque o Francisco enviou um e-mail para marianachaves@observador.pt a perguntar isto mesmo: o louro pode ser perigoso para a saúde? Percebemos neste episódio que não, mas temos que ter alguns cuidados da forma como o usamos. E agora fiquei com este cheirinho no final do programa, cheirinho a louro. Obrigado, Mariana Chaves. Até para a semana. Até para a semana, Nelson. A vida passa a comer e passa por encontrar o equilíbrio. Não é difícil quando há uma marca que faz isso por nós. Descubra a marca Continente Equilíbrio, com centenas de produtos, desenvolvidos por nutricionistas e aprovados por quem prova. Porque o sabor equilibra tudo. Se a vida passa a comer, o truque é encontrar o equilíbrio. Continente é de toda a gente.